Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à atividade de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Mônica, então, em nome da Fundação Logosófica em São Paulo, é uma alegria receber a todos aqui. A gente costuma começar as nossas atividades com uma breve apresentação para aqueles que já conhecem. É um momento de rever, mas a gente sempre procura falar para aqueles que estão pela primeira vez aqui, ok? Então, a paz começa em si mesmo. Então, a Fundação Logosófica ela é uma instituição sem fins lucrativos, com um objetivo exclusivamente cultural e educativo. Nós estamos presentes em vários países do mundo. Aqui no Brasil, mais de uma centena de sedes, e com milhares de colaboradores voluntários. A Fundação Logosófica é como se fosse uma escola para adultos, onde a gente tem a oportunidade de estudar, praticar e difundir a logosofia, né? Uma ciência que foi criada por González Pecotti, um pensador e humanista argentino, que nasceu em 11 de agosto de 1901. E, ainda muito jovem, ele iniciou esse trabalho de difundir essa nova ciência para todos os que tivessem interesse em conhecer uma nova concepção do ser humano, da vida, das leis universais, do mundo mental, metafísico e de Deus. Ele criou para isso um método logosófico, que possibilita aqueles que se dedicam a esse estudo a realizar um processo de evolução consciente. Esse mesmo método logosófico ele é aplicado nos colégios logosóficos, na infância, na adolescência e na juventude. Nós temos vários colégios que atendem ao currículo oficial, né, da educação infantil, do ensino fundamental e médio, mas com a aplicação da pedagogia logosófica. E essa é uma pedagogia muito especial. Então, as crianças, desde a tenra infância, já podem entrar em contato, já entram em contato, né, com esses conceitos logosóficos, que permite conhecer o mundo interno, e onde a criança passa a ser colaboradora da própria educação. González Pecotti ministrou diversas conferências, escreveu vários livros, e esses livros estão disponíveis, são publicados pela editora Logosófica, e estão disponíveis à venda no site da editora. Quem se interessar também tem aqui na recepção, a gente tem vários livros, quem quiser adquirir pode ser por aqui também. Ou então, no site logosofia.org.br. Nesse site, vocês podem baixar os livros em PDF gratuitamente e entrar em contato com várias informações sobre a instituição, sobre a ciência logosófica e com vários conteúdos produzidos pelos estudantes de logosofia pelo Brasil inteiro, onde ali eles contam um pouco da sua experiência com relação a esse estudo, porque a logosofia é eminentemente prática. A gente aplica na própria vida. Não é um estudo só interpretativo, mas é um estudo que modifica a vida. E trata de diversos assuntos, temas relacionados à vida humana. E um desses temas é a paz. A paz começa em si mesmo. Então, eu vou passar a palavra para os palestrantes, Davi Cohen, Juliana Maia, que vão, daqui em diante, falar a esse respeito. Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. Todos bem? A paz preocupa vocês? Não, de verdade? Mas a gente vive num mundo tão tranquilo. Não? A paz começa em si mesmo. Esse tema é tão atual e tão profundo, não é? Acho que está todo mundo muito preocupado aí, olhando a situação do mundo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que é uma notícia muito boa. Eu acho que a gente não vai precisar fazer essa palestra. Eu acho. Porque vocês não devem ter visto. Saiu uma resolução da ONU ontem,
que eu acho que encaminha a situação para a paz. Alguém tomou contato? Não? Não? Tá. Então vamos ver o que saiu ontem. Então olha só. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade as seguintes resoluções. São 3 resoluções. A primeira, 2024, 1025, foi a data, foi ontem, 001. Todos os países do mundo deverão destruir todos os seus armamentos, convencionais e nucleares, até o dia 15 de novembro agora. A gente tem a data, até o dia 15 de novembro. Isto inclui aviões, drones, navios, submarinos, militares, blindados, RPGs, fuzis, metralhadoras, revólveres e munições em geral. Todos vão ter que ser destruídos. E os países todos concordaram. A segunda resolução. Todos os utensílios domésticos, como facas, garfos, canivetes, tesouras e martelo de bater carne, deverão ser igualmente destruídos. E a terceira, porque o pessoal diz que a 4ª Guerra Mundial vai ser pau e pedra, né? Então, a ONU, já se precavendo, diz o seguinte, que pedras e paus deverão ser recolhidos e armazenados em lugar seguro e trancado, sob a supervisão da ONU. O que vocês acham? Resolveu? Não resolveu o problema? A gente vai destruir todos os armamentos. Como é que a gente vai brigar? O que vocês acham que vai acontecer dia 16/11? Até o dia 15 a gente destrói tudo. E dia 16? Esse problema da paz é um problema muito sério, né? A gente vê que destruir os armamentos não vai resolver. Porque, em realidade, os armamentos, eles são o elo final de uma cadeia de causas e efeitos que começam dentro da gente. E é por isso que o tema hoje da nossa atividade é esse, é a paz que começa dentro da gente. Como começa dentro da gente, se a gente quiser ser efetivo mesmo e caminhar na direção da paz, é muito importante que a gente atue nas causas e não nas consequências. Destruir os armamentos não vai resolver. Porque a violência está dentro da gente, de cada um de nós. Então, de quem é o problema da paz? Quem é que vai resolver esse problema? É o Putin? Zelensky? Macron? Netanyahu? Quem é que vai resolver isso aí? Quem que vocês acham que vai resolver? Esse é um problema de todos nós, de cada um de nós. Vamos trazer esse problema um pouquinho mais perto da gente. A gente fala das guerras, então parece que é um negócio assim que está etéreo, né? Um negócio que está lá. Tem paz nas reuniões de condomínio? Não tem? Grupo de WhatsApp de família? Pacífico, tranquilo? Época de eleição, então? Beleza, né? Tem paz? No núcleo familiar nosso, tem paz? Dentro da gente, tem paz? A gente está em paz? Existe solução? O que vocês acham? Tem solução isso ou não? Quando a gente olha para um problema tão complexo, a gente realmente olha para a realidade do mundo hoje e dá um certo desalento olhar, né? Mas, quando a gente se dá conta de que a violência está dentro de cada um de nós, se cada um de nós cuidar desse aspecto dentro de si mesmo, a gente vê que a gente caminha na direção de ser possível resolver. Não é um negócio impossível. Quando a gente olha para a situação do mundo, parece impossível.
quando a gente olha para a gente e vê que se cada um cuidar de si, das suas relações, da sua órbita, a gente vê que é possível resolver. A ausência de guerra significa paz? Nós vivemos recentemente uma pandemia, né, onde todos nós, a humanidade inteira clamava por uma vacina, né? Tinha um vírus ali que podia destruir a gente, como matou milhões de pessoas, né? E a gente viveu isso intensamente, e todo mundo torcendo muito para que houvesse rapidamente um desenvolvimento de algo que pudesse nos imunizar contra aquele vírus. Pois é, o vírus da violência, ele está circulando também. Existe um vírus da violência que circula, que está dentro de cada um de nós. E é essencial que a gente conheça isso, que a gente se dê conta dessa realidade. Que recursos, então, a gente tem? Quais são os recursos que a gente tem para lidar com essa realidade? E aí, a boa notícia é o seguinte, os recursos estão dentro da gente também. Todos nós temos esses recursos, que a gente precisa conhecer. E tudo começa a mudar significativamente quando a gente introduz uma nova dimensão na vida da gente, que é a dimensão espiritual. A gente ouve muito falar, né, que o ser humano tem duas naturezas, tem uma parte divina, uma centelha divina, etc. Mas como é que é isso de verdade? A gente sente que tem mesmo? Então, se por um lado a gente tem uma parte da nossa natureza que ela é instintiva, é uma energia, vamos dizer, uma energia bruta que a gente tem dentro de si, por outro lado a gente tem também na nossa natureza uma parte que é completamente diferente, que é essa natureza divina, que existe também dentro de cada um de nós. Essa é a boa notícia. Agora, a questão é como é que a gente introduz essa nova dimensão na vida. Como é que a gente faz isso? Porque é muito legal a gente ouvir falar que tem, é bacana o ser humano, tal, mas como é que é isso? A sensação que eu tenho é assim, quando a gente está vivendo a vida só no aspecto material, físico, é como se a gente estivesse vivendo a vida num plano, sabe? Duas dimensões. E essa dimensão espiritual é como se a gente introduzisse um terceiro eixo, sabe? A gente aprendeu lá na matemática, né? XY está no plano, você introduz o Z e muda tudo. A gente entra numa região tridimensional. Dentro da gente é a mesma coisa. Se a gente não vive, se a gente não exercita essa natureza espiritual, a gente vive a vida como se estivesse vivendo num plano apenas, duas dimensões. Quando a gente introduz essa dimensão espiritual, a gente vê que tudo começa a mudar, de verdade. Vocês já viram um tigre ou um leopardo saltar sobre a presa? Já viram? Tem a imagem clara como é? Já viram o tigre que está dentro de vocês saltar? Já viram? Não, de verdade. Alguém não viu? Infelizmente, sim. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Tem uns 25 anos. Eu já estudava logosofia e já estava preocupado com essas questões de olhar para mim, ver a natureza, etc., como é que se manifesta. Um dia eu estava indo para o trabalho de carro, e eu me lembro do tempo, porque justamente eu me lembro onde é que eu trabalhava, qual é o caminho que eu fazia. Então, pegava o carro, fazia lá o mesmo caminho, ia para o trabalho. E nesse dia, o caminho que eu fazia, eu entrava numa ruazinha que era mão dupla. Né? Era uma ruazinha um pouquinho longa. Eu estava de carro, entrei na ruazinha e tinha um carro assim andando bem devagarinho. Então, rua de mão dupla, imagina, né? Você querendo chegar no trabalho,
O carro bem devagarinho, mão dupla, não conseguia passar. E eu fui atrás do carro, né? O que vai acontecendo dentro de vocês, hein? O que vai movimentando? Hã? E aí começa a temperatura, a pressão, né? E bem devagarinho eu, e quase no final da rua eu consegui passar ela, o carro, né? Passei, olhei, quando eu olhei, já naquela, né, aquele estado mais aquecido, quando eu olhei, era uma senhora. Você sabe aquela senhora quando dirige, assim, segurando o volante mesmo, parece que o volante vai cair, então ela está ali, né, com cuidado. Eu olhei, passei e fui embora. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu dentro de mim. Isso é uma coisa interessante, né? Ninguém sabe. Só eu sei. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. Quando eu passei e emparelhei, eu vi o tigre saltar. Sabe? Que eu vinha naquele lá querendo, né, chegar no trabalho e tal. Eu percebi isso. Eu olhei, quando eu olhei para ela, eu percebi. Parecia assim que o tigre ia saltar, quebrar minha janela, quebrar a janela dela e pegar ela, né? Tigre é um gesto. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, eu ouvi dentro de mim assim: você não tem o direito de fazer mal para ninguém. Você não pode fazer mal para ninguém. Você não veio para cá para fazer mal para ninguém. E eu ouvi isso de uma maneira assim, parecia assim uma voz suave, profunda, mas muito forte. E na hora, naquele exato momento, eu me recoloquei internamente, falei, pô, isso é verdade. Isso é verdade. Então eu tenho que cuidar muito da minha relação com as pessoas. Não é? E veja bem, não é trocar a explosão pela implosão. Porque tem gente que fala assim, não vou explodir, eu implodo. Aí a pessoa fica, né, aquele negócio. Não é isso. É simplesmente reorientar uma energia. É dar uma outra direção. A energia está lá. E a energia é energia. Energia é energia. Você pode ir para um lado e para o outro. Né? Aquela mesma energia que alimenta esse tipo de reação e de pensamentos violentos, né? A gente pode redirecionar para outros movimentos dentro da gente. A gente faz isso com os elementos da natureza. A gente pega um rio, o rio tem uma energia, né, enorme ali. O que o homem faz? Constrói lá uma barragem, coloca uma turbina, aproveita aquela energia e direciona para produzir luz. A energia está disponível. Pega energia solar, a mesma coisa. Pega uma placa solar, liga, produz luz. Vento. Né? Põe lá uma pá eólica, tal, liga numa turbina, produz luz. O que a gente precisa fazer dentro da gente? Produzir luz. Pegar essa energia que está bruta, vamos chamar assim de estado bruto, é uma energia instintiva mesmo. Essa energia foi muito importante para a gente no começo. Vocês lembram? Quando a gente vivia em caverna e tal? Lembram, não? Você estava lá? Lembra, né? Então, naquela época era muito importante. Por quê? Você tinha que sair para conseguir o alimento, tinha que se proteger, tinha fera, tinha tudo. Então, a energia instintiva é muito importante, é muito valiosa. Mas, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo outras duas regiões. Do coração e da mente. Sentimentos, emoções, raciocínio, né? Para a gente poder trabalhar a energia bruta. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer.
Então, os recursos estão dentro da gente também. O que a gente precisa só é uma coisa, conhecer. Só isso. Conhecer para poder manejar com inteligência, com sensibilidade, essas energias. Né? Eu vou passar para a Juliana. A Juliana é uma docente também com muita experiência, está com a gente, está na fundação aqui há muito tempo. Além disso, a Juliana ela é pedagoga. Né? Há muitos anos, está dando aula para as crianças, mais de 20 anos, né, Ju? Ela começou com 7, 8 anos de idade. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai contar para a gente como são esses conhecimentos para ela e na aplicação também junto às crianças. Tá bem? Boa tarde a todos. Eu queria começar fazendo uma pergunta. A paz total é uma realidade que vocês entendem que um dia a humanidade vai chegar a experimentar? Difícil essa pergunta? Quando eu gravei o vídeo de divulgação aqui da palestra, eu encaminhei para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um de 12 e uma de 16. Encaminhei e falei, o que vocês acham do vídeo, né? Depois eu fiz essa pergunta para eles, se eles achavam que a paz total a gente vai um dia experimentar. Aí o mais novo respondeu assim, eu acho que mudando cada pessoa dá para melhorar muito, mas a paz total eu acho que não. Chegamos num ponto muito difícil de mudar. E a mais velha respondeu, para qualquer mudança no mundo externo, é preciso mudar o próprio mundo interno individual. E para isso é necessário mudar a si mesmo e aprender a mudar dentro antes de partir para fora. Então, acho que sim, que a paz total é possível. E vocês? Estão mais com o primeiro? Estão mais com a mais velha? Tem alguma coisa aí no meio do caminho? Nem tão cá, nem tão lá? Essas 2 naturezas que o Davi se referiu, né? Instintiva e espiritual, essas 2 forças que estão dentro da gente ali para se apoderar. Vocês experimentam essa realidade na vida de vocês, de verdade? Está claro para cada um de nós que existe isso dentro da gente? Como o Davi falou, sou professora, né? A escola que eu trabalho por projetos. E esse semestre, os meus alunos estão pesquisando sobre o Egito Antigo. Eles têm 5 anos de idade. E aí teve um dia que eu estava lendo um conto para eles, da mitologia egípcia. Não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre isso. Existiam muitos deuses, né? E o conto era sobre 2 deuses. Horus, que é o deus dos céus, que na minha compreensão é esse mundo metafísico que a gente intui que a gente deve chegar a conhecer. E Set, o irmão dele, deus da guerra e do caos. E na história contava ali que por mais de 80 anos esses 2 deuses guerrearam, até que finalmente Ra, que era o deus dos deuses, o pai de todos, dá então a vitória para Horus. Aí conta lá o que acontece com os 2 depois, e no final do conto fala assim, afirma-se que até hoje Horus e Set ainda vivem e buscam se apoderar da mente dos homens e dominar o mundo. Aí estavam todas as crianças sentadas em roda, eu junto com elas, e eu falei, vocês acham que é verdade isso que está escrito aqui no livro? Que Horus e Set ainda vivem? Eles ficaram olhando para a minha cara assim, a Juliana ficou louca, né? Ficaram mudos e não ficaram assim. Aí eu mudei a forma como eu perguntei. Falei, vocês experimentam dentro de vocês uma luta entre o bem e o mal, querendo se apoderar de vocês? Aí eles foram levantando a mãozinha assim. Eu observo em mim. Eu experimento. Eu sinto. Eu vejo isso acontecer. Né? Aí minha auxiliar levantou a mão e falou, eu também. Ela não é estudante de logosofia. E eu falei, eu também, todos os dias, em diversos momentos no dia, eu experimento essa luta dessas naturezas, tentando se apoderar. Então, se essa é uma realidade que a gente entende como verdade e que as crianças experimentam desde que nascem, né? Essas 2 forças que querem promover ou a paz ou a guerra,
Tá bom. A gente está entendendo que, então, isso é uma verdade. Quais recursos, então, que a logosofia vem apresentar para a gente, para que a gente possa construir a paz dentro da gente? Eu escolhi um ensinamento, melhor, eu escolhi alguns recursos para apresentar, o Davi outros, né? E eu queria mostrar para vocês um ensinamento, que o autor da logosofia diz o seguinte: quando todos tenham essa fé em si mesmo, terá sido criada uma nova sociedade humana, a mais humana de todas, porque cada um dos seres será sagrado para o outro ser e colaborará com ele para que haja paz e felicidade no mundo. A logosofia restitui essa fé através de uma realização na qual se baseia a confiança em si mesmo, ou seja, leva o homem ao domínio consciente de suas possibilidades, de seus recursos internos e de seus pensamentos. Fácil de compreender esse ensinamento? Eu achei bem difícil quando eu tive contato com ele. Vou tentar traduzir um pouquinho para vocês o que eu compreendi dele, né? Então, a logosofia apresenta que a construção da paz começa em si mesmo. E que a restituição dessa fé em si mesmo, então, é a solução para uma nova sociedade, a mais humana de todas as sociedades. E para que isso aconteça, eu preciso de 3 coisas: domínio consciente das minhas possibilidades, dos meus recursos internos e dos meus pensamentos. É mais ou menos isso, né? Tá bom, na teoria tá ótimo. E no dia a dia? Nas experiências que eu vivo no dia a dia, como que eu faço para viver isso aí? Então, eu escolhi algumas experiências que eu tenho vivido para ilustrar um pouco como que a gente aplica esses recursos na própria vida. E aí eu vou começar contando uma experiência. Eu recebi, em setembro, uma notícia. Na primeira semana de setembro, minha coordenadora falou assim para mim: você vai receber um aluno novo na semana que vem. As professoras de plantão aqui podem imaginar que um aluno chegando em setembro e a família não mudou de país nem de cidade, caso fácil, não é. Então, eu vou contextualizar um pouquinho a história dessa criança. Um menino de 5 anos, que já tinha passado por 3 escolas. E a escola que eu trabalho é a 4ª escola. E essa última escola que ele estava o convidou a se retirar em setembro. Ele foi expulso da escola com 5 anos de idade. Parece fácil? Como que é ter uma criança numa sala de aula que desafia, que não respeita as regras, os combinados, que bate, que grita, que joga as coisas no chão, que sai correndo da sala? É fácil viver a paz dentro de si e fora, numa situação assim, né? Eu até sonhei com ele na véspera, uma criança que eu nem conhecia. Pensei, bem agora o grupo está tão bonitinho, né? Vai chegar uma criancinha. E eu queria apresentar para vocês, né? A Mônica trouxe sobre a pedagogia logosófica aplicada à infância. Eu queria apresentar para vocês alguns conceitos que são base dessa pedagogia. Primeiro, eu preciso criar um vínculo afetivo com o aluno. Sem um vínculo sensível, nada do que eu queira ensinar penetra na vida da criança, né? E muitos anos atrás, eu acreditava que vínculo afetivo era geração espontânea. Então, ou eu tinha, ou eu não tinha. Não sabia que era possível construir um vínculo com alguém, porque eu entendo que eu preciso fazer isso, né? E hoje eu sei que é possível. Um outro recurso é a enérgica doçura, que é nada mais do que a justa medida entre o afeto e a firmeza que eu preciso imprimir na hora que eu vou corrigir uma criança. Se uma dessas 2 forças se sobrepõe à outra, também não dá certo, né? E eu preciso separar quem é o ser de quem são os pensamentos que podem estar na mente desse ser na hora que ele estiver ali atuando. Então, também é um recurso.
E, por último, ser exemplo, né? Então, se eu não tenho aquilo que eu quero ensinar para o outro, eu preciso ser exemplo de que eu quero também ter, de superação, né? Não de perfeição, claro. Então, com tudo isso ali na minha mente, eu precisei, no momento zero, atuar com tudo. Não tinha tempo para perder, né? E eu precisei primeiro, então, encontrar dentro de mim um espaço na minha mente, no meu coração, muito grande, para receber essa criança. E não é o caso de relatar aqui todas as experiências que eu vivi com ele, embora tenha, sei lá, 40 dias que a gente conviva, parece que faz uma eternidade. Mas eu escolhi um ponto alto, assim, que eu considerei da experiência até o momento, que foi na segunda semana de aula, ao final dela, depois de 10 dias dele com a gente fez uma reunião com os pais dele, eu, a coordenação e os pais. Aí a gente foi contando, né, que desafios que tinham aparecido, como que ele era, o que eu via, como que a gente estava atuando, quais recursos que a gente estava utilizando, e que ele estava respondendo muito bem, que estava, né, estava conseguindo responder muito bem, que ele era um menino muito esperto, e que ele captava todas as coisas ditas e não ditas a ele, né? E que ele queria muito viver uma experiência escolar feliz pela primeira vez na vida dele. Estava muito claro aquilo para mim. Ele estava se esforçando muito para isso. E aí, tá bom, falamos. Aí o pai falou assim no final: eu queria contar para vocês que ele já está diferente em casa. Que ele está tendo um comportamento que ele não tinha, de perguntar se ele pode fazer as coisas, de pedir permissão para as coisas. Ele falou, e hoje de manhã, quando eu trouxe ele na sala de aula, me chamou muita atenção, porque ele chegou com o brinquedo na mão, e ele falou assim para mim, eu posso brincar com esse brinquedo? O pai falou assim, primeiro que ele te perguntou se ele podia brincar. E quando você respondeu que naquele momento não, porque a classe estava fazendo outra coisa que ele guardaria, que depois ele ia poder, ele acatou, guardou na mochila e foi fazer o que os amigos estavam fazendo. E o pai falou, isso é inédito. E nesse momento a mãe começou a chorar muito, de alívio, né? E ela falava assim, eu achei que o meu filho nunca fosse ser acolhido com afeto em nenhuma escola. E quando a gente volta, então, né, para o ensinamento, que o autor diz que a gente precisa ter o domínio consciente das possibilidades, dos recursos internos e dos pensamentos para poder construir essa paz e essa nova sociedade. Nessa experiência, o que seriam, então, as minhas possibilidades? Eu elenquei como saber que eu posso construir um vínculo, porque se eu não tivesse esse conhecimento, se eu soubesse que é uma possibilidade humana, eu já não teria encontrado esse recurso, né? Os recursos internos, a aplicação da pedagogia logosófica, que sem ela, com certeza as outras escolas não tinham esses recursos, né? E a última escola falou, a gente indica que vocês levem para uma escola que faça um trabalho individual com ele, porque a gente não tem mais o que fazer com essa criança aqui na escola. E, por último, o domínio dos pensamentos, né? Então, eu tinha muito claro que, nas minhas atuações com ele, eu precisaria exercer esse domínio dos meus pensamentos, porque na hora que a criança ataca as coisas em você, é muito fácil você perder o domínio dos pensamentos, né? Ter os dois primeiros e não conseguir dominar o último também não funciona, né? E quando eu não consigo exercer esse domínio dos pensamentos, eu vivo a guerra dentro de mim, não a paz, né? Aí eu vivi uma experiência faz pouco tempo, essas todas vão se identificar, porque é muito corriqueira, né, no dia a dia. Então, eu vou contar uns acontecimentos. Meu filho tinha ficado com influenza, e passou uma semana super mal, e eu cuidando dele. Quando ele ficou bom, eu peguei influenza, claro, fiquei péssima, acabada. Uma pessoa muito querida, passando por um momento muito delicado de saúde, estava me preocupando muito. E aí meu filho tomou uma bolada no olho, muito forte, e eu estava dirigindo com ele, indo para a médica, para ele fazer uma avaliação se ele tinha sofrido um trauma grave na retina dele. Só para contextualizar como eu estava, de 15, 20 dias para trás até aquela situação.
E aí uma pausa, né? Antes do meu filho chegar da escola com a bolada, eu recebi uma mensagem no grupo do WhatsApp. Ele faz futebol numa escola lá perto. E a pessoa escreveu assim no grupo: vocês, por favor, pais, vocês poderiam verificar se dentro da mochila dos filhos de vocês tem uma correntinha de ouro, porque um menino perdeu e alguém pode ter trocado as mochilas, ele está muito angustiado. As mochilas são todas iguais. Pensei, bom, deixa eu ver, né? Abri, estava lá no fundinho da mochila, tirei uma foto, mandei, a pessoa me agradeceu, ficou super feliz, tal. Dei uma sugestão. Falei, vocês não pedem para os meninos colocarem um nome por fora da mochila, porque se são todas iguais, né, isso vai acontecer outras vezes. Obrigada, Juliana, tá bom. Aí estou lá no carro com meu filho, ele falou assim, mãe, eu respondi no grupo que eu encontrei que amanhã eu vou levar para o José. Eu falei, mandaram no seu grupo também? Mandaram para os pais. Ele falou, mandaram. Eu falei, o José ficou feliz? Ficou, tá bom. Ele falou assim, só que o professor falou assim para mim. Não, falou assim no grupo. Da próxima vez que isso acontecer, como vocês já têm 13 anos, todos vocês, e deveriam aprender a cuidar melhor das coisas, vão ser os 2 suspensos. O que trocou e o que levou por engano. Vocês podem imaginar a paz que eu experimentei nesse momento? Invadindo, assim, aquela paz que invade. E sai pela boca. Então, a paz foi saindo com pensamentos muito bons. Eu comecei a falar tudo o que eu ia fazer, com quem que eu ia falar, e meu filho falava assim, mãe, por favor, não faz isso. Eu falava, não, como não faz isso? Eles acham que eles vão ajudar quem corrigindo desse jeito? Ainda mais conhecendo os recursos que a gente conhece, né? Aquilo foi me subindo. E quanto mais eu falava, mais ele falava assim, mãe, eu sei que você está certo, eu sei que isso não foi bom, mas por favor, não vai fazer isso. Aí, nesse momento, eu me calei. Primeiro a boca fechou. E eu me recordei da palestra. Me recordei do que eu quero viver. Eu não queria viver aquilo dentro de mim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não queria poder expandir toda aquela coisa horrível que eu estava, né, experimentando na minha mente para outras pessoas, né? E com isso não quer dizer que a gente não tenha que atuar. Muitas vezes a gente precisa atuar quando a gente se vê numa situação que não é justa, numa situação que a gente precisa corrigir alguém. Mas quais pensamentos que eu tenho que ter na mente no momento dessa atuação? Qual é a verdadeira intenção? É de bem? Né? É oros ou é sets? Né? Então, a paz começa em si mesmo. E nessa experiência com o meu aluno, eu tenho podido experimentar muitos momentos de paz. Né? Eu falo para ele agora, eu queria que você tivesse chegado em março, eu falo para ele. Eu penso, não em fevereiro, porque até construir todas as regras com o grupo, ele ia chegar, não ia dar certo. Eu falei, queria em março. Porque eu tenho experimentado momentos muito felizes mesmo ao lado dessa criança, né? E ele também. Embora ainda tenha muitos momentos de guerra, né? Ele tem um grande desafio ali, ele tem vivido momentos muito felizes. E aí eu queria contar uma situação que ele viveu na escola com a minha auxiliar. Então, minha auxiliar é uma menina muito tranquila, muito serena, se coloca muito bem com as crianças, muito afetuosa, ela nunca se irrita, nunca fica brava. Aí teve um dia que eu estava fora da sala, saí por não lembro porquê. Quando eu voltei, ela veio me contar uma situação que tinha acontecido. Ela falou assim, preciso te contar uma coisa. Eu fiquei muito brava, porque tinha 2 crianças que não eram esse aluno novo, dois outros meninos, que estavam fazendo uma confusão na sala, e que ela falava com eles, eles não escutavam, e que eles não obedeciam, e que iam subir em cima do outro. E ela falou, foi um caos. Ela falou, eu fiquei muito brava, fiquei irritada. Eu nunca ouvi ela falar daquele jeito, né? Ela falou, foi lá, resolvi, eles fizeram o que eu pedi, e quando eu acabei de falar com eles, ela falou, eu virei, e esse nosso aluno novo chegou para ela e falou assim, Gi, vem aqui. Deixa eu te dar um abraço por 20 segundos, que vai ajudar você a se acalmar. Ela veio me contar isso tão feliz, porque um menino que vivia a guerra, que promovia a guerra, já tem podido experimentar a paz e expandir essa paz, né? E se a gente pensa nisso como um caso isolado, né?
Pode ser que a gente tenha muita dificuldade em vislumbrar que a paz pode ser algo que a humanidade vai viver, né? Mas se a gente puder projetar em grande escala, dá para ter esperança? A paz total vai ser uma realidade, Davi, que um dia a humanidade vai experimentar? É emocionante, não é? A pergunta no começo da palestra e agora mudou? É possível? Veja bem, ninguém aqui tem a ilusão que é fácil, simples e rápido. Não, não é. Mas é possível. Se a gente começar a cuidar da gente, se a gente começar a mudar a educação, se a gente trabalhar sobre a educação, é possível. De verdade é possível. Nós vivemos, infelizmente, na cultura da violência. E é preciso a gente sair da cultura da violência para ir para a cultura da paz. Vejam, telejornais, streaming, as redes sociais. Dá uma avaliada se a gente não percebe o altíssimo índice de violência circulando. É a cultura da violência. E a gente precisa realmente se dar conta disso para começar os movimentos, para a gente avançar na direção da cultura da paz. Eu vou mostrar para vocês. Quem tem mais de 35 anos tem boas possibilidades de lembrar disso aqui. Isso aqui foi um comercial que passou, tem acho que uns 25 anos atrás. Vê se vocês lembram. Olha que legal. Esse comercial não tem mulher de biquíni, não tem cachorro, não tem criança, não tem bebezinho. Esse comercial não tem casal, não tem beijo, não tem pôr do sol, não tem família tomando café da manhã. Esse comercial não tem música de sucesso, não tem efeito especial, não tem tartaruga jogando bola. Esse comercial não tem gente famosa nem garoto propaganda. Porque esse comercial é para vender um produto que ninguém precisa ser convencido a comprar. Esse comercial é para vender um produto que você adora consumir. E que, por sinal, você até já comprou. Só que não estão entregando. É um produto que não tem marca nem tem slogan. Não tem embalagem, nem faz promoção tipo leve 3, pague 2. Esse comercial é todo branco, porque desse jeito ele pode ser entendido aqui e no mundo inteiro. Aliás, seria muito bom que esse comercial pudesse passar no mundo inteiro. Porque o produto que esse comercial quer vender é a paz. Enquanto o pessoal que precisa comprar a paz não compra, faça assim. Pegue o estoque de paz que você ainda tem em casa e use. Use no trânsito. Use na fila do banco. Use no elevador. Use no futebol. Paz é um produto interessante, porque quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue um dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Vocês lembraram? Recentemente faleceu o Washington Oliveto, né? Foi ele que criou esse comercial e fez um sucesso enorme na época, passou em vários países, foi muito premiado. E a mensagem é muito bonita, né? Quer dizer, todo mundo quer a paz. Não sei se exatamente todo mundo, mas acho que boa parte quer a paz. Boa parte da humanidade quer a paz. O que a gente precisa é trabalhar muito para conseguir a paz. A gente, quando olha, assim, em geral, se fala assim de paz,
que vem na mente de vocês? Paz. Negócio tranquilo, né? Sereno. Se não fizer nada, está em paz, né? Mas para a gente conseguir a paz, tem que trabalhar muito. A paz é uma conquista. Tem que trabalhar muito, com muita intensidade, para poder experimentar a paz. Esse é um dos segredos da paz. Então a gente vê que a gente vem numa cultura, né, voltada para a violência, em todos os níveis, e a gente precisa fazer um turning point, aí, uma virada, para realmente começar a cultuar e cultivar. Cultura vem de cultivo. Então a gente precisa cultivar os elementos de paz. Todos nós, cada um de nós. No fundo, a paz é um problema de cada um de nós. O ser humano é o único ser na criação que tem uma prerrogativa muito especial. Nós conseguimos nos autoaperfeiçoar. Repararam nisso? Por exemplo, se o tigre, o leão, está diante lá da presa, né, ele está com fome, o que ele faz? Ele ataca. O tigre não vai olhar para a presa e pensar assim, eu acho que estou um pouco violento. Talvez eu consiga me relacionar melhor com ela. Ele não tem essa prerrogativa. Ele tem uma natureza instintiva e aí ele se rege por essa natureza. Nós não. Nós podemos olhar a violência dentro de nós e modificar. Olha que coisa. Isso só o ser humano consegue. Então a gente precisa utilizar esse recurso. Em realidade, a gente, quando olha a história da humanidade, a gente vê que a gente começou num estado bárbaro, né, e a gente foi evoluindo, e tecnicamente, artisticamente, a gente foi evoluindo bastante. Mas o bárbaro ainda está vivo dentro de cada um de nós. É a imagem lá do Sete e do Horus. O bárbaro está dentro de nós. Então, quando a gente fala de avançar, de melhorar a nossa civilização, é também civilizar o bárbaro que está dentro. E que foi alimentado durante milênios por essa cultura nossa. Então são pensamentos que estimulam essa energia instintiva cada vez mais. Se vocês observarem bem, a gente caminha numa cultura de competição, de inveja, de vaidade. Né? É um estímulo isso, constante. Essa nova educação tem que ir numa outra direção. Eu vou apresentar para vocês duas ferramentas que eu acho essenciais. A Ju falou, né, desses recursos que ela usa na docência. Olha como isso faz. Pensa na vida desse menino. Para onde ela estava indo e para onde ela vai. Mudou ou não mudou? É impressionante. Então é possível, é real. Não estamos falando de uma coisa irrealizável. Vou falar de duas ferramentas que eu considero essenciais e que a gente aqui, nessa escola, a gente se esforça por praticar e observar os resultados na vida. A primeira ferramenta é relativamente simples e é do ponto de vista individual, é a gente com a gente mesmo, que é a gente observar. Observar. Usar essa faculdade da mente que é a observação. Só que é uma observação um pouquinho diferente. Todos nós observamos uma série de coisas que acontecem ao nosso redor. O tempo todo a gente está observando coisas. Umas vezes a gente observa com mais atenção, outras com menos atenção, mas a gente está sempre observando o que está acontecendo. Muito bem. Agora, a gente vai acionar um outro mecanismo da observação, que é observar dentro da gente. O que está acontecendo dentro de cada um de nós. É como se a gente tivesse uma câmera que ela estivesse ligada o tempo todo para fora, e a gente está sempre observando, e a gente vai ligar uma outra para dentro. E começar a observar o que acontece dentro de cada um de nós.
e relacionar o que acontece fora. Como é que acontece uma coisa fora e eu reajo dentro? Como é essa movimentação dentro da gente? Como é que isso acontece? Agora, é uma observação que ela é feita com alguns cuidados. Primeiro, é uma observação que tem um propósito claro, definido. Qual é? É a gente observar para se conhecer e se superar. Então, o propósito é esse. É uma observação ética. É observar para melhorar. Que, em geral, a gente observa as coisas para criticar. Ah, viu, fulano fez isso, observei aquilo que ele fez. Então, né, os pensamentos movimentam as faculdades, né, e elas servem ao pensamento e não a gente. Então, a gente observa com o propósito de identificar o que está bem e o que não está bem e superar. Um outro aspecto dessa observação é que a gente não observa do mesmo nível do campo de batalha, onde está acontecendo o conflito interno. É como se a gente se elevasse um pouquinho. Sabe subir num campanário? É como se a gente subisse num campanário e observasse do alto o que está acontecendo dentro. Olha que legal isso. E é possível. Então a gente observa os movimentos, observa as reações, observa o que está acontecendo de uma outra posição, da posição do observador. Então nós somos ao mesmo tempo o ator que está vivendo e o espectador que está observando. E aí quando você observa, a gente tem condição de observar e perceber os movimentos. A gente percebe o tigre antes dele saltar. A gente já começa a ver ele se preparando ali. E aí a gente percebe, e aí a gente tem a prerrogativa de reorientar aquela energia. Olha que coisa. Isso é factível, é real. E a logosofia chama isso de plano de trabalho pessoal. Cada um cria o seu plano de trabalho pessoal para observar ininterruptamente o que está acontecendo, seus pensamentos, suas ações. E aí a gente pode encaminhar, orientar as energias. A outra ferramenta, essa é uma ferramenta coletiva. Então essa é do ponto de vista individual, cada um realiza dentro de si mesmo, a outra é coletiva. Como é que são as nossas reuniões aqui? Como é que a gente decide as coisas? Como é que a gente troca as nossas vivências, as nossas experiências? Então a gente tem uma parte que a gente faz individualmente, estudo, experimentação, e tem uma parte que a gente faz em conjunto. Né? A gente forma grupos, núcleos de estudo, forma reuniões maiores também. E como é que as reuniões são? Como é que acontecem as reuniões? Então, vamos dizer que a gente tem um tema lá que a gente quer investigar, quer aprender sobre ele. Então, a gente se reúne, cada um faz o seu estudo individual, a gente se reúne, e nessa reunião, a gente pratica o que a logosofia chama de intercâmbio. O que é esse intercâmbio? Cada um vai para a reunião e apresenta o seu ponto de vista, sua experiência, sua dificuldade, o que ele realizou, o que ele não realizou, e apresenta para os demais. E assim cada um. Mas o propósito da reunião não é impor a sua posição. Não é esse. O propósito é, vamos apresentar em conjunto e vamos ver se a gente consegue sair dessa reunião com alguma coisa maior do que cada um trouxe, para que cada um se enriqueça com um conjunto de experiências. Então, com isso, a gente está ensaiando uma nova forma de se reunir para tomar decisões. E eu procurei praticar isso não só aqui dentro, mas nas reuniões que a gente tinha na empresa, de diretoria. É isso. Por quê? Porque a gente aprende, a gente treina ouvir o outro com atenção, respeitar o que o outro está apresentando, procurar entender o ponto de vista dele. E às vezes são problemas difíceis de resolver, mas ok. Então, assim, essa prática do intercâmbio, ela oferece a possibilidade de a gente ter uma solução para aquilo que a gente está decidindo, resolvendo, uma solução melhor, e mais, ela cria vínculos de outra natureza.
Então a gente aprende a olhar para o outro, a respeitar. Olha, eu posso dizer para vocês que nesses anos todos, não foram poucas as vezes onde eu tinha um grupo de estudos, e evidentemente quando a gente tem um grupo de estudos, tem aqueles que você tem mais afinidade, e tem aqueles que você tem menos afinidade, e tem aqueles que você não tem nenhuma afinidade. Não tem? Faz parte também. E nessa reunião, intercâmbio, etc., as coisas começam a mudar dentro da gente. Você fala, puxa, você começa a nutrir um afeto pela pessoa, entender a forma dele, porquê, a história dele, cada um tem uma história. Então a gente abre a possibilidade dentro da gente de ter reuniões onde a gente vai construindo vínculos de outra natureza. E isso a gente aprende a fazer aqui. Eu fico imaginando como vão ser se um dia a gente conseguir fazer com que as reuniões dos grandes líderes sejam assim. Cara, tem um problema? Vamos sentar até resolver. Vamos sentar até a gente resolver. A guerra é o fracasso do ser humano. Na sua plenitude, a plenitude do fracasso. A gente não consegue encontrar soluções que não seja matar o outro? Então, essas duas ferramentas, eu peguei como exemplo essas duas, tem uma série de outras. Né? São práticas que a gente vai exercitando para justamente a gente caminhar numa outra direção. Eu acho que o mais importante agora é a gente mudar a direção. E a gente tem claro que não vai ser nem fácil, nem simples, nem rápido. Mas é possível. É preciso fazer os movimentos. E é preciso que muitos façam esse movimento. E a gente fala da paz, né? Como é se sentir em paz? Porque a gente tem momentos onde a gente se sente em paz, não tem? Como é isso? Isso é uma coisa bem bacana. Assim como a gente tem essas regiões do nosso mundo interno, que são regiões conturbadas, e às vezes violentas, e às vezes não nos agradam, nós temos também dentro de nós uma região muito especial. Muito especial. A gente diz que aquela região sagrada que a gente tem. E quando a gente consegue ir para lá, quando a gente consegue estar lá, é uma sensação assim muito boa. É uma sensação de plenitude, de paz, de expansão, não é? Todos nós já vivemos momentos assim, todos nós. Aquela voz que eu ouvi quando eu estava ultrapassando o carro, eu tenho certeza que veio de lá. Tenho certeza absoluta que veio de lá. É dessa região mais profunda, mais íntima que a gente tem, onde é como se ali a gente estivesse sozinho, com os nossos melhores pensamentos, com os nossos melhores sentimentos. Então a gente tem essa região dentro da gente. Quando vejo que falam, por exemplo, de desarmamento, isso foi uma conferência que o criador dessa ciência pronunciou, eu acho que foi em 50 e pouco. E ele disse o seguinte, quando vejo que falam, por exemplo, de desarmamento e passam o tempo em conferências pensando como reduzir os armamentos, não posso menos que sentir profunda pena. Porque o desarmamento deve começar na mente dos homens. Enquanto nessas mentes exista a intenção agressiva, está demais que se fale em desarmamento ou se queira diminuir os enormes estoques de material bélico. O desarmamento deve começar na mente. E esse desarmamento deve ser feito, em primeiro lugar, nos homens que dirigem os assuntos de Estado. Porque os armamentos não são mais do que instrumentos da mente para fazer efetivos os pensamentos bélicos. Olha que legal.
O armamento, é por isso que a resolução da ONU que saiu ontem não vai resolver. Não vai resolver. Porque o armamento, ele é a materialização do pensamento bélico que está dentro da gente. E é aí que a gente precisa resolver. É nesse lugar que a gente precisa trabalhar. É esse lugar que a gente precisa conhecer e usar os recursos que a gente tem. Essa escola veio para isso. Essa escola veio trazer conhecimentos que vão nessa direção. Por isso que a gente acha tão importante. E hoje, nós somos muito poucos, mas também não somos tão poucos assim. Hoje nós devemos ser, aí, sei lá, uns 4 mil docentes de logosofia, 4, 5 mil no mundo. Escolas, nós temos quantas? 10 escolas. Mais ou menos uns 4 mil alunos por escola. Então, olha só, 4 mil com 4 mil, 8 mil. Se a gente pegar um núcleo familiar, 4 pessoas, a gente está falando de 32 mil pessoas que estão orbitando, estão trabalhando de alguma maneira nessa direção. E é isso que a gente precisa. Isso só essa obra aqui, né? Então, assim, a gente precisa se mobilizar. A paz, se todos nós ficarmos quietos, indiferentes, não vai ser alcançada. Agora, se cada um se mobilizar, começar a conhecer dentro de si, trabalhar na educação, criar formas inteligentes de educar as novas gerações com esses valores e com esses conceitos, existe uma boa possibilidade de a gente começar a mudar o rumo da humanidade. A logosofia diz que vem inaugurar uma nova era, uma nova civilização. É a civilização da paz. É a civilização onde a gente traga essa dimensão espiritual para dentro da gente, trabalhe com ela, entenda o que a gente veio fazer aqui, qual é a grande experiência humana, e aí as coisas começam a mudar. A mensagem é assim: não é fácil, não é simples, não é rápido, mas é possível. O que a gente precisa é se mobilizar para isso. Nós temos os recursos. E a ciência logosófica traz a ferramenta para ajudar a gente a usar bem esses recursos.